aqui para mais um vídeo que nós vamos conversar sobre a nossa Bolsa de Valores. Aquelas informações, informes, notícias, noticiosos, rumores, boatos que ficam ali no entorno, quando nós, olhando a devida atenção e tirando as interpretações corretas, isso nos ajuda muito nas nossas tomadas de decisão. Não vou me demorar muito nessa abertura, hoje é dia 13 de dezembro de 2024, agora são aproximadamente 13 para 6 da tarde, então a nossa bolsa já está se encaminhando para o fechamento do pregão e nós vamos dar uma olhada rapidamente como ela está e depois saltar para os assuntos que realmente interessam, que é com relação ao IPO do Bradesco Seguros e também nossa bolsa de valores está a 153 mil pontos. Vamos dar uma olhada nisso tudo. A passagem aqui é bem rápida, note que agora são quase 10 para 6 da tarde, o Ibovespa está a 124.598 pontos, quase 124.600 pontos, caindo 1,15%. Na sua mínima, ele está batendo na mínima, significa que pode ainda descer um pouquinho mais. E na máxima aqui, esteve a 126.290 pontos. Eu lancei ordem para ser executada no dia de hoje, uma expectativa aí de que talvez, por exemplo, o Banco do Estado do Rio Grande do Sul desça aqui a R$ 10,10. Se acontecer, aconteceu. Também a gente continua de olho em Banco do Brasil. Veja que o BB Seguridade, é importante esse olhar para o BB Seguridade, veja que não cede e continua em ascensão, e Caixa Seguridade está lá quase batendo os R$16. São duas ações que eu gostaria que você prestasse atenção. Indo para os assuntos principais, veja aqui, ó, na TradingView, esse site, ele trouxe essa notícia que é assinada pelo próprio site, dia 12 de dezembro de 2024, isso foi por volta de 1 da tarde de ontem. Então, depois de BB Seguridade, na realidade, e Caixa, na verdade, Banco do Brasil e Caixa Federal, chegou a hora do Bradesco BBDC4 ter seu braço de seguros listado. Será? Essa é a pergunta que é feita. Isso porque o presidente do braço de seguros do Bradesco, ele sinalizou para a possibilidade de abrir capital da seguradora. Então, o que acontece? É que foi tomado como referência tanto o BB Seguridade como o Caixa Seguridade. Eu acabei confundindo falando ali no início. E, na verdade, as duas companhias são bem recomendadas pelo mercado, principalmente para investidores que querem proteção e dividendos. Então, algo que começa a ficar mais ou menos alinhado com a parte de Bradesco Seguros. Também tem ainda a alta da Selic, que pode chegar a mais de 14 pontos e pode impulsionar os lucros de Bradesco Seguros, né, porque grande parte do que é arrecadado é colocado em aplicações. A gente dá uma olhada sempre no resultado financeiro, que é algo que sempre dá uma impulsionada nos resultados dessas companhias. Então, por isso que você está vendo ali valorizações de BB Seguridade e de Caixa Seguridade. No ano, a BB Seguridade sobe 7%, Caixa Seguridade 23%. Só que, claro, né, um IPO não se fabrica, mas ele é criado pela oportunidade de mercado, segundo o CEO da Bradesco Seguros. Então, o que acontece? Ele está vendo o seguinte, talvez esse seja um momento propício, porque esse momento, com juros altos, acaba por favorecer a companhia, no sentido de abertura do IPO. Em relatório, o Itaú BBA não demorou para repercutir essa novidade. Então, isso aconteceu aqui, a partir desse relatório, isso estourou no mercado. Por isso que lá no começo, às vezes eu falo, né, são rumores, às vezes são boatos, e isso acaba a gente tendo que prestar uma atenção para ver o que pode acontecer. Nos últimos meses, em meio ao aumento das taxas de juros e uma perspectiva macroeconômica mais fraca, as subsidiárias de seguros de grandes bancos, como a BB Seguridade, Caixa Seguridade, ganharam maior interesse e crescente valorização. Eu vi que houve influências, até influenciadores bem conceituados, estavam mencionando a possibilidade de destravamento de valores do Bradesco. Mas isso aí é o que estava no relatório, né? Então por isso que foi considerado, você pode ver, aparece aqui nessa reportagem, a abertura poderia criar oportunidade de desbloqueio de valor. É daí que vem do relatório e o que está replicado aqui nessa reportagem. Tem uma questão que o preço sobre o lucro, o preço da ação, dividido pelo lucro líquido por ação, seria de 9 vezes. O retorno, se você comprar ação, sei lá, pelo preço que ela for cotada, a tempo do seu IPO, ou aqueles que eles estão cogitando que seja o preço, você receberia em 9 anos. Com uma avaliação de aproximadamente 9 bilhões. Então, isso significa que deve ter um lucro aí de 10 bilhões ao ano, com base nas expectativas de lucro que são tomadas para o ano de 2005. Sem o seu braço de seguros, o Bradesco poderia ser avaliado em 45 bilhões, ou aproximadamente 35% do valor de mercado atual. Ou seja,
O que estão dizendo aqui é o seguinte, que talvez esse prazo aqui, para o momento, ele seja mais valorado do que o próprio banco. E veja, como informe, ou rumor, ou até boato, isso de certa forma tomou conta do mercado. Apareceu também reportagem semelhante aqui na Space Money, assinada por Mari Galvão, também no dia de ontem. Veja que o horário aqui é muito próximo, perto da 1 hora. É bom a gente olhar o horário para ver no instante que essas informações são soltas no mercado. Se você for ver, tem algo semelhante na Money Times, tem algo semelhante na Suno, que eu vi, Suno Notícias, né? E também vi algo semelhante na Infomani. Eu trouxe de outras linhas, só para a gente ver o quanto isso aí está andando no mercado. E, consequentemente, isso faz várias coisas acontecerem. Uma das expectativas, às vezes, é a valorização do próprio papel do Bradesco, que tem caído bastante nos últimos tempos. E vamos para o segundo ponto do nosso estudo de hoje, aqui na Money Times. Veja que essa é uma reportagem assinada por Lorena Matos, e ela é do dia 11 de dezembro de 2024, e aqui fala em Bovespa cotada a 153 mil pontos, além de 15 ações, com potencial de crescimento de 48%, isso para o final de 2025. O BB Investimentos definiu um preço-alvo, também daqui, né, de 153 mil pontos para o Ibovespa no fechamento de 2025. A gente às vezes precisa ficar de olho nessas projeções, nessas previsões. Veja, por exemplo, isso aqui é uma nota que saiu na Exame. Ela foi assinada aqui por Felipe Miranda, que é do dia 24 de agosto de 2023. Veja que nessa nota, que pese lá em agosto de 2023, se cogitava Ibovespa no fechamento de 2024 a 200 mil pontos. Isso é uma pergunta que está fazendo Ibovespa a 200 mil pontos, e faz, na verdade, uma crítica a essas projeções que acabam acontecendo e, na verdade, elas têm muita dificuldade de se realizarem, até porque muitas vezes determinadas informações que são colocadas, elas têm talvez um outro conflito de interesse e, de certa forma, né, claro, isso pode estimular um outro investidor desavisado que acaba não enxergando o que pode acontecer normalmente no médio para o longo prazo. Em caminho muito semelhante, você dá uma olhada aqui, valor investe, aí aqui a gente precisa entender umas coisas. Primeiro, você está vendo aqui, valor é porque pinturado no valor econômico que pertence ao Grupo Globo. O Grupo Globo, pelo menos na atual conjuntura, ele tem tentado promover positivamente o governo. Essa reportagem aqui, no caso, ela foi assinada por Beatriz Pacheco, nesse ano, valor econômico, valor investe, e ela é, veja bem aqui, bem no início do ano, dia 16 de janeiro de 2024. E lá atrás eles estavam projetando o Ibovespa a 170 mil pontos quando chegasse o final de 2024. Tanto a reportagem dos 153 mil pontos que eles estão projetando, na verdade o BB Investimentos está projetando para o final de 2025, quanto essa reportagem que tem essa projeção que é da Empíricos no final de 2024, 170 mil pontos, são reportagens muito longas, são reportagens que vão detalhando por que eles estão chegando nessa conclusão. Óbvio que eu não vou passar tudo isso aqui no canal, até porque não daria tempo. Então eu resolvi fazer um resumo. No caso da reportagem que fala do Ibovespa 153 mil pontos, o que eles tinham na cabeça quando fizeram essa reportagem? Ou pelo menos estava no escopo ali, né, de BB Investimentos. Eles estão levando em conta os resultados corporativos, a expectativa de que as empresas listadas na Bolsa apresentem bons resultados em 2025, impulsionados pela recuperação da economia brasileira e pelo controle da inflação. Bom, até pode ser que as empresas tenham bons resultados, mas eu acredito que é muito mais por uma questão intrínseca, principalmente aquelas empresas que são, claro, né, dos setores mais resilientes que nós trabalhamos aqui no canal. As demais, eu não sei. A gente está vendo um cenário para inflação muito complicado, principalmente com a gente tem, por um lado, um alto grau de endividamento decorrente dos gastos abusivos do governo e, consequentemente, a gente está vendo aí o nosso Banco Central tendo que levantar juros. Por um lado, como ele é ele é a autoridade monetária e está tentando manter a nossa moeda valorizada, elevando a taxa de juros. E com relação à taxa de juros, é um fator importante que influencia o desempenho do mercado de ações. A expectativa é que a taxa de juros permaneça alta em 2025 e comece a cair ao longo do ano. Será? O câmbio, desvalorização do real em relação ao dólar, significa que a nossa moeda se torna mais fraca. Na verdade, é a nossa moeda que se desvaloriza bastante. Pode tornar os investimentos em ações brasileiras mais atrativos para os estrangeiros. Não sei, também tenho dúvidas em relação a isso. E o cenário político. Estabilidade política é um fator importante para o desempenho do mercado de ações. A expectativa de que o atual governo mantenha uma política fiscal responsável. Bom, eu nem vou continuar. Eu não acredito em nada disso aí, para a gente ver que isso não aconteceu até agora. Já vamos entrar num ano pré-ano eleitoral
e justamente a contenção de gastos não parece se tornar uma preocupação do atual governo. E já lá atrás, quando se falava, então, do Ibovespa 170 mil pontos, se levou em consideração que foi a entrada de capital estrangeiro, e realmente estava entrando no final de 2023, mas logo depois começou a sair. Então veja que eles erraram bastante nessa projeção. A taxa de juros, a expectativa é que a taxa de juros comece a cair em 2024. Até teve uma outra queda, mas depois ela está estourando e com expectativa de que nas próximas 2 reuniões do Copom supere a taxa de juros que estava anterior à assunção desse governo, em janeiro de 2023. Resultados das empresas. A expectativa é que as empresas listadas no Bovespa apresentem bons resultados em 2024. Aqui eu concordo. Eu acredito que pelo menos as empresas resilientes com certeza apresentaram isso. E no cenário político, a expectativa de que o governo atual mantenha a política fiscal responsável e que consiga aprovar as reformas necessárias. Fez reformas, mas primeiro, elas não eram necessárias e elas impactaram negativamente dentro da sociedade brasileira, principalmente com o aumento dos impostos. E se por um lado houve recorde na arrecadação de impostos, por outro, os gastos também se elevaram em proporções até maiores, gerando déficit fiscal no Brasil, tanto primário quanto nominal. Então são dois aspectos. Primeiro, em relação ao Bradesco, o IPO do seu braço de seguros, não me parece que seja propício em nenhum momento. Também não acredito que no ano de 2025 se vai ter um IPO. Se fala, vai ter uma boataria em torno disso, mas enquanto o cenário econômico e político no Brasil não se modificar, eu não consigo enxergar ainda que as empresas se desenvolvam a ponto de ter motivação e ir para a Bolsa fazer abertura de capital com essas ofertas públicas iniciais de ações. Não consigo enxergar isso. E com relação à expectativa do Ibovespa para o final do exercício de 2025, eu gosto de trabalhar com esse tipo de projeção. São questões muito complexas. Às vezes, os nossos indicadores ficam tão deprimidos e isso chama a atenção, realmente, de estrangeiros que vêm aqui para fazer um aporte especulativo, como fizeram. Eu disse, né, tinham feito no segundo semestre de 2023, depois tiveram seu lucro, retiraram todo o capital e deixaram a nossa bolsa aí, como a gente está vendo, a deriva. Mas pode ser que volte por conta desses indicadores mais deprimidos. E aí, claro, né, a gente começa a ver uma elevação do índice, mas é voo de galinha, e não é o voo de galinha dele no plano, como eu sempre digo, né, o voo de galinha que a gente joga a galinha no precipício e depois vai dar uma olhada no que aconteceu lá embaixo. E dito isso, eu vou ficando por aqui, espero que você tenha gostado. Despeço de você, desejando que você fique com Deus e deixando, como sempre, o meu grande abraço